Agora, vamos para a palavra de hoje. Eu quero conversar com vocês hoje falando a respeito de vida no Espírito. Vida no Espírito é, inevitavelmente, você não ter apenas experiências de um culto, experiências, vez ou outra, como a manifestação do Espírito Santo. O título da mensagem já nos leva a ter esse entendimento que é uma vida no Espírito. Não são momentos, não são instantes, não são seminários, não são encontros, são, na verdade, uma vida no Espírito. E essa mensagem, eu comecei ela na semana passada, em Romanos, capítulo de número 8, e eu quero dar continuidade a ela, mas mesmo você que vai dar início hoje, você vai entender perfeitamente, completamente também. Em Romanos, capítulo de número 8, eu quero ler com vocês a partir do verso de número 5. O texto diz assim, Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne, aspira ou tem uma inclinação ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Até aqui já dá para nós darmos uma rápida recapitulação daquilo que nós pensamos e conversamos na mensagem anterior. Romanos capítulo 8 é um capítulo que alguns chamam de o coração da carta aos Romanos. A carta aos Romanos, Paulo vai defendendo ou vai doutrinando a igreja, ensinando a igreja acerca de muitas coisas, como justificação, salvação, vida no Espírito, enfim, vários assuntos ele toca nessa carta aos Romanos. Mas em Romanos capítulo 8 é o capítulo que dá para você entender perfeitamente, com precisão, aquilo que Paulo está ensinando para a igreja, aquilo que ele estava mostrando para os cristãos. Agora, o capítulo 8 também é aquele capítulo que é chamado capítulo da segurança, porque mostra que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. No capítulo 7 ele finaliza, nos últimos versículos ali, ele fala, miserável homem que sou, quem me salvará desse corpo da morte? Ou seja, ele fala no capítulo 7, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele fala de um conflito interior. Só que, se eu pegar apenas o capítulo 7, eu vou defender a tese que eu não tenho mais solução, que o homem não tem mais jeito, porque enfim, nós somos pecadores, o pecado habita em mim, nem em mim não há bem algum, só habita o mal em mim. Isso não é uma verdade, porque Paulo, ele termina o assunto dele, apontando para Jesus, dizendo, graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. E depois vem o capítulo 8, que ele vai nos ensinando como vencer a nós mesmos. A maior batalha espiritual não é vencer demônios. Demônios já foram vencidos por intermédio da obra de Cristo na cruz. Ele colocou em nós a conta, acreditou em nós, na nossa conta, essa autoridade, e demônios são expelidos no nome de Jesus. Não importa, são principados, potestade, mais forte, menos forte, muitos ou poucos, pela presença do Espírito em nós e pela autoridade, nós o vencemos, amém, irmãos? Agora, a nossa maior batalha é contra nós mesmos, e Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 8, que não há condenação. Essa palavra condenação é uma palavra jurídica. Ele está dizendo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, não seremos condenados, passaremos a eternidade com Ele, juntos no seu amor, na presença dEle, cheios do Espírito Santo. Essa é a segurança do cristão, a segurança do crente. Eu estou em Cristo Jesus e eu tenho segurança, independente do que vai me suceder no futuro, eu sou dEle e vou passar a eternidade com Ele, amém, irmãos? E nós precisamos ter essa segurança no nosso coração.
de que estamos nele. Agora, estar em Cristo nos aponta para uma outra atuação, um outro movimento. O movimento, a ação, a atuação do Espírito Santo. Porque se eu estou em Cristo, ou seja, essa palavra está em Cristo, ela é fantástica. Porque quando você entende, dentro dos ensinos de Paulo, o que é estar em Cristo, ele usa muito essa expressão, em Cristo, estar em Cristo, nele, temos isso, em Cristo eu tenho aquilo. Por exemplo, Paulo fala na carta aos Efésios, que eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Onde é que Cristo está? À destra do Pai. E eu e você estamos assentados ali, com Cristo nas regiões celestiais, numa posição de autoridade. Então a minha visão, você já ouviu aquela expressão? Fulano tem um ponto de vista diferente da minha. O que é um ponto de vista? É você enxergar através de um ponto. Você pode olhar para uma casa, e aquela casa está reformada na parte da frente, você passa na frente dela e fala, olha, casa nova. Mas a parte de trás, ela pode estar um caco, toda quebrada. E quem está olhando pela parte de trás vai dizer, essa casa está toda quebrada. É a mesma casa, mas são pontos de visibilidade distintos. E eu e você somos chamados a ver a vida, a ver as coisas a partir desse ponto das regiões celestiais em Cristo Jesus. Acima de principados, acima de potestades. Não é enxergar o caos em tudo, mas é enxergar Deus trabalhando em todas as coisas. É você ter uma visão a partir do Senhor, a partir de onde Ele te posicionou. Agora, quando você está em Cristo, estar em Cristo significa ter o Espírito dentro, ter a habitação do Espírito dentro de nós, e o Espírito Santo morando, habitando dentro de nós. Ele literalmente nos leva a ser libertos do pecado, a não sermos inclinados às coisas da carne. Ele nos leva a fazer as obras da carne morrer dentro de nós. Então a pessoa diz, não, o pecado é mais forte de mim, é a minha inclinação, eu nasci desse jeito, eu sou desse jeito, eu tenho dificuldade na minha identidade sexual, eu tenho dificuldade na minha maneira de pensar, e aí começa a usar isso como desculpa para a queda. Isso não é desculpa para a queda, porque se você tem o Espírito Santo, não significa que você não vai ser tentado, não é isso. Mas significa que você prevalece, porque o Espírito habita em você. É isso que Paulo está dizendo. E quem tem o Espírito habitando dentro do crente, ele vai aspirar, ele vai inclinar, ele vai desejar, ele vai sonhar, ele vai buscar, ele vai perseverar, ele vai desejar as obras ou a inclinação do Espírito. Porque, irmãos, nós temos a mente do Espírito, nós temos o coração do Espírito, Ele mora em nós, somos guiados por Ele, Ele nos transformou, Ele nos deu condições para mortificarmos a nossa carne, e Ele testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, o Espírito habitando dentro de nós, resumindo tudo que eu disse, Ele quebra o domínio do pecado. Ele quebra o domínio do pecado. Eu não pequei porque o pecado me dominou. Eu pequei porque eu negligenciei a minha vida no Espírito. Eu negligenciei o principal relacionamento que eu tenho que ter na minha vida. Qual é o relacionamento? O relacionamento com o Espírito Santo. E aí, em Romanos capítulo 8, ele fala sobre isso. Na semana passada, por exemplo, eu mostrei aqui que o Espírito nos liberta da lei do pecado. O que é a lei do pecado? É o governo do pecado. Algo quando é uma lei, a lei, ela nos obriga a praticarmos algo. Então a lei do pecado é o pecado nos obrigando a obedecê-lo. É o pecado, aí Paulo diz, que quem tem a inclinação da carne, não pode se livrar não consegue se livrar do pecado, e nem pode. Presta atenção na palavra que ele fala, não pode, não consegue.
Uma pessoa que negligencia a vida no espírito, ela não pode ser livre do pecado, porque o pecado vai dominar. Mas existe uma saída, e a saída é quando nós nos permitimos ter um relacionamento real, verdadeiro e profundo com o Espírito Santo. E o mais interessante é que o Espírito Santo, ele nos ama, ele deseja nos conduzir, ele habita dentro de nós, ele é o grande responsável em nos guiar, em nos conduzir. O Espírito, ele testifica, lá no verso 14, ele vai dizer que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou, os filhos de Deus são conduzidos também pelo Espírito de Deus. Agora, Paulo usa algumas palavras que, quando nós lemos a Bíblia no português, que é a nossa língua, óbvio, não fica muito preciso. Porque Paulo, ele usa palavras no grego diferente. Por exemplo, todas as vezes que nós lemos aqui, filhos de Deus, são conduzidos pelos filhos de Deus, são filhos de Deus, se somos filhos, somos herdeiros de Deus. No grego, Paulo não usa a mesma palavra. Ora, ele está falando filhos recém-nascidos, ora, ele está falando de filhos maduros. Filhos maduros são diferentes de filhos imaturos. Um filho imaturo e um filho maduro, são filhos da mesma forma, são amados pelo pai da mesma forma, mas eles não recebem do pai a mesma coisa. Se você tiver 2 filhos, digamos que você tenha um filho de 15 anos, e você tem um filho de 20 anos, você não dá as mesmas coisas para os dois. Porque o filho de 20 anos, se ele for habilitado, ele pode dirigir e conduzir um carro, o seu carro. Mas o filho de 15 anos não pode. Ele não pode. Mas o carro não é dos dois? O carro é da família. Mas o de 20 anos é habilitado, o de 15 anos não é habilitado. Então, quando ele alcançar a maioridade, se for aprovado, ele vai ser habilitado. Então, tem coisas que às vezes nós ficamos, por que o fulano, Deus deu para o fulano e não deu para mim? Irmãos, são níveis de maturidade distintos. Tem algumas pessoas que não é que o Senhor não queira dar, não é que o Senhor não tem para esta pessoa, mas ela ainda é imatura. Eu vou dar aqui um exemplo. No versículo 14, Paulo diz o seguinte: porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A tradução seria: são filhos maduros de Deus. Um filho maduro, ele é guiado por Deus. Um filho imaturo, ele não ouve a voz de Deus. E não importa o quanto tempo ele tem de igreja. Não importa. Porque uma pessoa, ela pode, é incrível isso. Uma pessoa, ela pode ser, ela é madura, ela está crescendo, desenvolvendo, mas ela sofre um impacto na sua vida emocional. Já ouviu falar de adultos infantilizados? É um adulto que foi ferido, e aquela ferida que ele teve, às vezes lá na infância, ou em determinado momento, aquela ferida bloqueou ele de um crescimento. Então vamos dizer que a ferida aconteceu com 20 anos de idade. Ele está parado ali, ele não amadurece mais. Aí ele está com 25, ele está com 30, mas emocionalmente ele está preso lá nos 20 anos, porque aquela ferida amarrou ele ali. Como é que se cura uma ferida emocional? Não existe outra coisa, aí é o ponto cego da psicologia, que a psicologia não trabalha com perdão, e o perdão é o que cura a alma de uma pessoa, é o que cura. A psicologia vai dizer que o perdão é coisa da religião, mas o que cura uma pessoa é quando ela libera perdão. Quem não libera perdão está preso. Agora, como é que eu consigo perdoar? A partir de uma vida no Espírito. Porque se eu não estiver com Ele, eu não consigo. Porque de fato aconteceu e acontece algumas coisas na nossa vida, que humanamente falando, nós não conseguimos perdoar. Mas uma vida no Espírito, ela nos leva a isso. Só que algumas pessoas, quando elas são feridas, elas voltam lá para a imaturidade. Agora,
o filho maduro, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Porque ele não faz o que ele quer, ele faz o que a responsabilidade de uma pessoa madura exige. Irmãos, para andar com o Senhor, nós somos livres, mas é uma liberdade com responsabilidade. Grave isso, andar com Ele é ter liberdade, mas é uma liberdade com responsabilidade. E nós somos adultos, sabemos disso. O adulto, ele é livre, mas ele tem responsabilidade. Esses dias meu filho disse, eu não vejo a hora de ser adulto, para mim poder fazer o que eu quero, não ficar só fazendo o que papai e mamãe estão mandando. Aí eu dei risada e pensei comigo, eu conto ou você conta, né? Deixa ele, também nessa fase eu também tinha essa ilusão, mas a verdade é que, às vezes quando nós temos uma mente infantilizada, quando Deus fala não, a gente quer debater, porque nós achamos que somos melhores do que Ele. Mas voltando aqui para esse texto de Romanos, então, algumas vezes ele vai falar de filhos maduros e filhos imaturos. Por exemplo, quando ele fala no verso de número 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse somos filhos, ele usa uma outra palavra do grego, ele está falando de filhos recém-nascidos. Então o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas esse filho aqui é um filho recém-nascido. Ou seja, a partir do momento em que eu entreguei minha vida para Cristo, eu nasci de novo, mas eu não sou maduro ainda, eu sou uma pessoa imatura, e está tudo certo. Filho imaturo não é diferente do filho maduro, mas eu preciso apenas respeitar o processo. Ou seja, se eu sou imaturo, eu sou um recém-nascido, então eu vou mergulhar na palavra. Eu vou mergulhar na oração, na busca pela presença de Deus. Eu vou crescer. Quando eu passar por provas, por dificuldades, por adversidades, eu vou permanecer, porque as provas, por incrível que pareça, são ferramentas de Deus para nos levar à maturidade. Porque quando eu passo por uma prova e sou aprovado, eu vou para o próximo nível. Então, voltando aqui, vida no Espírito é uma vida que é conduzida pelo Espírito Santo. Agora, o que acontece, aí eu já entro na mensagem nova, o que acontece quando uma pessoa cheia do Espírito Santo passa por um sofrimento? Ser cheio do Espírito Santo não significa que eu não vou passar por sofrimento, mas significa sim que eu passo de forma diferente pelo Espírito Santo, pelo sofrimento. Por quê? Porque agora eu não estou sozinho, eu tenho o Espírito Santo, e algumas pessoas carregam isso no coração. Se eu tenho o Espírito Santo, por que ainda eu estou enfrentando essa luta? E aí alguns começam a pensar, eu acho que eu não tenho o Espírito Santo. Não, você tem, ele mora em você, amém? Isso tem que ser uma convicção dentro de você. O filho recém-nascido, ele já clama, Abba, Pai. Ele já tem anseio pela presença do Pai. Ele sabe, a primeira coisa que um crente, isso parece redundante, mas a primeira coisa que um crente tem que ter como convicção no seu coração, senão qualquer outra doutrina vai ser deturpada no coração dele, é: eu sou filho e pronto, acabou. Porque se você não tiver essa convicção no seu coração, você vai passar pelas dificuldades e vai cair no conto do diabo. Quando Jesus está sendo batizado por João Batista, a Bíblia diz que uma voz dos céus veio dizendo: este é o meu filho, este é o meu filho, este é o meu filho. Eu sempre falo isso para os meus 3 filhos. Eu falo, filho, quando eu estou deixando na escola, olha, você é meu filho. Filha, você é minha filha. Falo para outra filha, filha, você tem um pai, eu sou seu pai, você é minha filha. Isso dá segurança para a criança. Eu tenho um pai presente. Isso dá segurança. Qual é a nossa segurança? Eu tenho um pai, e o meu espírito clama pela presença dele. Sabe por que você veio em um culto como esse? Porque no seu espírito você tem sede pela presença dele. Você tem sede por ele, você tem amor por ele, senão você não estaria aqui. Por mais que você tenha enfrentado lutas, tenha enfrentado dificuldades, então você tem que gravar isso: eu sou filho. E aí Jesus, o Pai impregnou isso em Jesus:
Este é o meu filho amado, que me dá muito prazer. Você sabia que o Pai tem prazer em você? Você sabia disso? Pergunta para o seu irmão, você sabia disso, que o Pai tem prazer em você? Agora, Jesus é batizado nas águas. O que o Espírito Santo faz com ele? Impele Jesus para onde? Para o deserto. Por que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Para ele ser o quê? Quem está acordado aí, diga amém. O Espírito levou Jesus para o deserto para ele ser o quê? Tentado. Peraí, mas o Espírito Santo, ele não me livra de tentações? Ele não me livra de tentações? Por que o Espírito Santo levou? Meu irmão, não foi o diabo que levou Jesus para a tentação, foi o Espírito. Ele leva Jesus para o deserto, para ele ser tentado. Só que Jesus tinha uma palavra do Pai: este é o meu filho. E aí ele vai para o deserto. Satanás vem para tentá-lo. E ele vai tentá-lo onde? Na filiação. Se tu és, se, palavra de dúvida, o filho de Deus, transforma essa pedra em pães. E se ele tivesse dúvida? Se ele tivesse necessidade de provar que ele era o filho? Não, é diabo? Então eu vou provar para você, me dá essa pedra que eu vou transformar. Ele transformaria? Transformaria. Tinha poder para isso? Tinha poder para isso. Só que quem não precisa provar. A sua essência é obedecer o coração do Pai. E quando você tem isso, aí uma palavra para os solteiros. Aí você, quando vai escolher alguém para se relacionar, você tem essa convicção: opa, eu sou filho. Então o filho vive pela herança. Essa pessoa é de Deus? Não é de Deus para mim. Ela é de Deus. Primeiro, tem que ser de Deus. Porque sabe qual é a maldição do relacionamento de crente com incrédulo? Apostasia, esfriamento. É se afastar da presença. Porque é difícil sustentar uma vida com Deus quando um jovem cheio do Espírito Santo começa a se relacionar com alguém que não tem a mesma mentalidade, não tem a mentalidade do Espírito. Então, você começa a olhar a partir das suas escolhas profissionais, as suas escolhas, onde eu vou congregar, o que eu vou fazer, tudo é a partir da sua filiação. Eu sou filho, então como filho, vocês estão entendendo, irmãos? Então, como filho, eu não vou aceitar aquilo que o diabo está oferecendo. E a Bíblia diz que Jesus, ele resistiu. Como é que eu e você resistimos? Quando sabemos que somos filhos e temos a habitação ou a consciência de que o Espírito Santo, ele mora, ele habita dentro de nós. O Espírito Santo mora em você. Ele habita dentro de nós, ele se comunica. Então Paulo mostra que ser guiado pelo Espírito não significa que eu sou poupado de sofrimento ou poupado de processos. Mas alguns podem perguntar: mas se eu sou filho de Deus, por que eu estou passando por isso? Se eu sou filho de Deus e Deus está comigo, por que existem situações que eu não consigo entender? Sinceramente, você tem situações na sua vida que você não consegue entender? Tem coisas que eu não consigo compreender. E já perguntei para o Espírito Santo, já perguntei para Deus: mas por que isso? E às vezes a resposta dele é o silêncio. Porque aquilo que eu não entendo, eu confio. Então, ter uma vida no Espírito significa que você vai colidir com esse mundo, com o sistema desse mundo. Nós vamos colidir, mas isso significa que nós estamos dentro do reino dele. Nem toda dor significa que algo está morrendo. Às vezes algumas dores que enfrentamos na nossa vida significa simplesmente uma nova estação, uma mudança de estágio, passar para o próximo nível. Faz parte de uma provação momentânea para sermos o quê? Provados, aprovados e receber como filhos maduros. Agora, algumas pessoas têm uma ideia equivocada, que ter o Espírito Santo significa nunca sentir dor. E algumas pessoas pensam o seguinte: eu posso ter o Espírito, mas eu não vou chorar. Vai sim. Você pode ter o Espírito e chorar. Você pode ter o Espírito e enfrentar uma crise.
Você pode ter o espírito de atravessar um período de espera na sua vida. Você pode ter o espírito e não compreender tudo. Então, espiritualidade não é ausência de sofrimento, mas é aprender a atravessar um sofrimento com esperança. Um sofrimento, uma luta com dignidade. Eu sei que Ele está cuidando de mim. Agora, se quem não tem o Espírito Santo passam lutas, então qual a diferença? A diferença é que quem não tem recua, e você que tem não vai recuar, você vai continuar, você vai perseverar, porque você sabe que Ele está agindo em você, que Ele está fazendo uma grande obra em você, que uma porta está se abrindo, que algo poderoso Ele está gerando em você, que algo grandioso Ele está fazendo. Você tem essa esperança de que Ele está fazendo, porque Ele fala até no verso 24, porque nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa o quê? Fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, que não podem ser expressos, e aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, significa que eu tenho a salvação? Sim, eu tenho o Espírito Santo, mas muitas coisas eu não estou vendo da salvação, como por exemplo, a redenção do meu corpo. O nosso corpo, a Bíblia diz que nós teremos um corpo glorificado, o nosso corpo será transformado, como o nosso espírito e a nossa alma foi. Agora, eu não estou vendo isso, então eu estou esperando também. O crente vive nessa expectativa da redenção, porque para o crente a morte não é o fim, porque ele sabe que lá na ressurreição dos mortos, ele vai ser ressuscitado novamente. Então, nós aguardamos isso, essa é a nossa segurança, e até de Paulo. Agora, o Espírito, Ele nos ajuda, Ele nos assiste, Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Olha só, Paulo não diz, ele não diz, o Espírito nos ajuda em nossa força. Ele diz, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Fraqueza aqui não é pecado, tá? Fraqueza aqui, preste atenção, não é pecado. Porque o pecado, na ideia de Paulo aqui, o que ele está dizendo, já foi vencido com uma vida no Espírito, amém, irmãos? Então, fraqueza aqui não é pecado, é outra coisa, eu vou explicar. O pecado, nos versículos anteriores, já foi vencido por uma vida no Espírito. Então, ele fala que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ele já nos auxiliou na vitória contra o pecado. Eu tenho vida com Ele, eu tenho uma vida no Espírito, eu venci o pecado, não tenho inclinação para o pecado, a minha inclinação maior é a inclinação para as coisas do Espírito. Então eu vou mantendo essa constância, essa perseverança. A inclinação para as coisas do Espírito, que eu tive há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, não serve para hoje, porque eu posso ter tido uma inclinação para o Espírito no passado e não ter mais hoje. Isso é um perigo. Eu preciso ter uma constância. Então, vencer o pecado, não ser dominado pelo pecado, Paulo já tratou isso nos versículos anteriores. Agora ele diz que o Espírito nos ajuda. Ajudar aqui é pegar um peso com você. Imagine que eu e você vamos transportar um objeto muito pesado, e eu digo a você, meu irmão, me ajude. Você diz, tá bom, pastor, vamos então, vou te ajudar. Não é nem você pegar o peso sozinho, e nem eu pegar sozinho. Não é ajuda com os olhos, não é ficar olhando. É ajuda de, eu pego de um lado do peso, você pega do outro, e nós levantamos juntos. E aquele peso é dividido, 50-50. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Fraqueza aqui, ela significa, a palavra que foi traduzida por fraqueza é limitação, incapacidade, fragilidade. Então Deus nos pede para fazermos algo que nós somos frágeis, temos incapacidade, não temos habilidade, mas Ele nos pede para fazer algo. E o que Ele faz? Ele quer colaborar com você. Ele quer fazer
com você. Ele quer ter uma parceria com você. Ele quer ter uma intimidade com você. É como se ele estivesse dizendo assim: meu filho, eu vou estar do seu lado. Eu vou te capacitar. Eu vou te habilitar. Você não estará sozinho. Ah, mas é muito difícil. Não, mas eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Você já pediu ajuda para alguém? Quando independente da situação, e aquela pessoa te ajuda, você tem um contato que ele te ajuda, te dá uma direção, te dá uma ideia. Ele tem uma expertise que você não tem em uma determinada área. Aí ele vai te ajudar, ele vai te orientar, ele vai enxergar por uma outra perspectiva, vai te dar orientações. E nós procuramos, eu conheço fulano que vai te ajudar nisso, conheço ciclano que vai te ajudar naquilo. É muito bom ter contatos, ter pessoas que vão nos auxiliar naquilo que nós não temos habilidade, você viver em sociedade. Agora, você sabia que você pode ter também o Espírito Santo como seu parceiro, o seu principal contato, que você pode, nas suas limitações, porque às vezes, mesmo cheio do Espírito Santo, você pode chegar no seu limite. Mesmo cheio do Espírito Santo, você pode não saber o que fazer. Mesmo cheio do Espírito Santo, você pode não saber como resolver. Mesmo cheio do Espírito Santo, você pode não saber que caminho seguir. Mas aí você pede ajuda a Ele. E às vezes nós estamos tão fragilizados que nós não sabemos nem orar como convém. Porque a única oração, grave isso, que é ouvida, é a oração que é feita de acordo com a vontade de Deus. É orar a palavra, é orar a vontade de Deus. Não é orar o que eu quero, não é orar o que eu preciso, não é orar o que eu desejo, é orar a vontade do Pai, a vontade de Deus. Só que muitas vezes nós não sabemos qual é a vontade de Deus, principalmente enquanto estamos confusos, enquanto estamos enfrentando lutas que parecem que a nossa visão, ela se fecha. Eu já enfrentei muitas lutas que quando eu fui me aconselhar com um pastor mais experiente do que eu, sinceramente, o que o pastor disse, eu me lembro de uma ocasião que fui pedir uma orientação ao pastor Renato, que é meu pastor, o que ele me disse eu sabia. Só que a luta era tão grande, que a luta me cegou. E quando ele não falou algo novo. Ele me disse exatamente algo que eu sabia, mas a dor, a luta, ela faz o que? Ela nos cega. Ou nós achamos que a única saída é aquela saída que estamos vendo. E aí quando alguém que está fora do problema, e ele nos dá uma palavra, não voltado pelas emoções, porque cuidado com conselhos de gente que tem muita intimidade com você, porque essa pessoa pode te dar um conselho a partir da sua dor, daquilo que você está enfrentando, e não um conselho da palavra, e não um conselho que é guiado pelo Espírito. Agora ele diz, o Espírito ele intercede por nós. Quando minhas palavras acabam, a atuação do Espírito Santo, ela vem. Quando você não sabe mais o que dizer, o Espírito Santo que conhece a mente de Deus, que conhece o coração do homem também, ele vai trazer em você qual é a vontade de Deus e você vai orar. Você pode começar numa vida de oração, orando por coisas que você quer, por coisas que você deseja, mas aí você vai chegar numa conclusão, quando você começa a percorrer o caminho da oração. O que eu preciso mesmo é do Espírito Santo. O que eu preciso mesmo é da presença dEle. Eu não preciso desse recurso, eu não preciso desse namorado, eu não preciso dessa namorada. Eu não preciso desse dinheiro, não preciso disso, eu não preciso daquilo. Eu preciso é do Espírito Santo. Porque aí quando você chega nessa conclusão, Ele pode te dar tudo isso que eu falei. Casamento é bênção de Deus, dinheiro é bênção de Deus, uma vida profissional bem-sucedida é bênção de Deus, tudo isso. Só que quando Ele te dá, a partir do momento que você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você não troca o seu chamado, a sua vocação, o seu serviço, aquilo que Ele colocou como habilidade em você, por nada, por fraqueza, você não troca por ferida emocional, você não troca por decepção. Por quê? Porque você sabe que o Espírito Santo, Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Você já estava carregando muito peso
carregando coisas. E aí o teu marido ficou só olhando? Ou a tua esposa só olhando? E aí você teve que dizer para ela, você vai ficar só olhando ou você vai me ajudar? Quem já falou isso? Então você fica até com medo, não, pastor, já resolvi isso, não vai me fazer lembrar, não. Um dia, a gente estava descendo as coisas, eu fiquei viajando, minha mente vagou, e a minha esposa, você vai ficar só olhando, Bruno? Então, o Espírito Santo não é aquele que fica só olhando. Ele não falha com você. Ele não fica olhando, ele carrega o peso com você. Ele te ajuda, ele te fortalece, ele pega com você, o Espírito nem sempre remove imediatamente o peso, mas ele entra debaixo daquele peso para levantar juntamente com você. Agora, em Romanos 8, 28, depois ele fala da intercessão do Espírito, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa palavra propósito é a palavra-chave aqui. Porque tem gente que pensa o seguinte, está dando só ruim na minha vida. Não, porque Deus tem um propósito nisso. Espera aí. Ele está falando que as coisas vão contribuir para aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Você precisa estar dentro do propósito de Deus, porque se eu falar que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, pensando assim de forma superficial, a gente vai achar que todas as coisas são boas. Não, tudo é bom. Meu irmão, tem gente que fala, não, tudo é bênção, né? Não é bênção, pastor. Todas as igrejas são bênção. Aí tem um falso profeta lá no altar, não, tudo é bênção. Tudo é bênção. Então a gente não pode receber um convite que vai indo, e vai fazendo de tudo, porque tudo é bênção. Para quem tem discernimento, tudo é bênção. Agora, existem coisas ruins, existem perdas, existem injustiças, existem sofrimentos, mas Deus consegue agir em todas as coisas. Ele age, mas você precisa entender que existe um propósito de Deus, e você precisa caminhar no propósito dele. A vida no Espírito te dá a revelação do propósito de Deus para você. E as coisas vão acontecendo para contribuir, não com você. No grego dessa intenção, não é para contribuir com você. É para contribuir com o propósito de Deus. Porque existe um propósito maior da parte de Deus. E eu e você fazemos parte desse propósito. A minha mãe sempre dizia assim, quando eu era criança, o mundo não gira em torno do seu umbigo. Você não é o rei. As coisas não acontecem para cumprir a sua vontade. Espiritualmente falando, irmãos, é a mesma coisa. Porque alguns têm a sensação de que eles estão isolados ali e que o mundo está girando em torno deles. Meu irmão, eu e você fazemos parte de um propósito de Deus. Agora, quando você entra no propósito de Deus e você entende que você está aqui nesse mundo para cumprir um propósito dele, que você está aqui para representá-lo, lá no seu trabalho, com a profissão que ele te deu, com a habilidade que ele te deu, lá no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, quando você está lá no seu trabalho, envolvido com a sua família, envolvido com as suas coisas, ali você é um representante dele. E aí quando você está vivendo o propósito dele, sendo uma testemunha dele, então tudo vai contribuir para esse propósito. Você mergulha, você entra nesse propósito de Deus. Nem tudo que aconteceu comigo foi bom, mas Deus é poderoso para não desperdiçar nada do que aconteceu. Ele pode usar aquilo que você aprendeu, aquilo que você perdeu, aquilo que você enfrentou, aquilo que tentou destruir você, aquilo que você gostaria de apagar da sua história. Certamente tem coisas na sua vida que você diz, pastor, eu queria ter apagado, eu queria que aquilo fosse apagado da minha história. Tem coisas que no meu passado que eu gostaria de apagar, sejam de pecados que eu cometi, ou seja de dores que eu enfrentei. Só que o Espírito Santo, ele não apaga aquilo, ele utiliza aquilo como uma ferramenta para aperfeiçoar você, para nos aperfeiçoar, porque Deus não vai nos dar uma paulada na nossa cabeça, para nos dar amnésia, para esquecermos. Aliás, algumas coisas, por isso que quando nós estamos num ambiente de cura,
emocional, por exemplo, nós começamos a orar por isso. O Espírito Santo traz coisas no nosso coração, no coração da pessoa, que a pessoa chora, de dores que ela nem lembrava, porque o cérebro fecha, protege, para proteger. É um mecanismo de proteção. Só que proteger não significa que alterou as consequências. Então a pessoa age por um trauma que está bloqueado lá, que às vezes ela nem lembra que aquilo foi tanta dor que o cérebro dela bloqueou. Mas o Espírito Santo traz à tona, faz a pessoa sentir a dor novamente, para que ela libere perdão, e aí depois os efeitos daquilo sejam restaurados. É assim que ele trabalha. Então ele utiliza as dores para um cumprimento de um propósito maior. Agora, qual é o propósito de Deus? Porque às vezes a pessoa imagina que propósito é apenas fazer coisas. Mas o propósito aqui não é apenas fazer coisas, mas ser alguém. E quem é esse alguém? Verso 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu. Qual é o propósito de Deus para você? Você se tornar semelhante a Jesus. É você se tornar semelhante a Jesus. É você se tornar semelhante a Jesus. E o que é se tornar semelhante? É você crescer. Você vai crescendo. Lembra que ele vem falando de maturidade, filhos imaturos? Então o propósito de Deus é que você amadureça e se torne semelhante a Cristo. Quando eu estou semelhante a Cristo, quando eu tenho as mesmas atitudes que Ele, quando você consegue perdoar como Cristo perdoou. Gente, Jesus estava sendo crucificado, e Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe quando você sabe que aquela pessoa está falando mal de você? E você ora: Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que ele está falando. Mas se guardamos mágoa, ressentimento, ou bloqueamos aquela pessoa no nosso coração, significa que naquela área ainda somos imaturos. Aquela área significa ainda não somos conduzidos pelo Espírito, porque conduzido pelo Espírito significa, eu não faço o que eu quero, eu faço o que tem que ser feito. Lembra lá do seu trabalho? Você não faz o que você quer, você faz o que tem que ser feito. Porque às vezes a nossa vontade é dormir, não é? A nossa vontade às vezes é faltar, a nossa vontade às vezes é não fazer, a nossa vontade é relaxar, é fugir das responsabilidades, é a infantilidade gritando. Mas quando você aprende a ouvir a voz do Espírito, significa: eu me tornei semelhante a Jesus. E Jesus, quando ele vai orar no Getsêmani, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, eu não quero ficar distante do Senhor, mas que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Como Jesus agiria no seu lugar? Como Jesus, o que ele faria? O que ele falaria? Qual é o bem para o qual Deus está fazendo as coisas cooperarem? Não é simplesmente ganhar mais dinheiro, ter sucesso, conseguir aquilo que desejamos, não enfrentar problemas. O bem que ele está fazendo, o que ele está fazendo cooperar, que ele coopera, o propósito é ser conforme a imagem de seu Filho. O alvo da vida no Espírito é formar Cristo em nós. Eu dei toda essa volta para falar isso. O alvo de uma vida no Espírito é formar Cristo em nós. Aqui a gente fecha o ciclo da mensagem. Semana passada a gente olhamos para esse texto e vimos que o Espírito nos ensina a vencer a carne. Hoje entendemos por que Ele está formando Cristo em nós. Ele forma Cristo em nós para nos tornarmos semelhantes. O maior projeto do Espírito Santo na minha vida não é melhorar as circunstâncias, é formar Cristo em mim. Essas dores de parto, Paulo vai falar na carta aos Gálatas: eu estou sentindo, meus filhinhos, novamente eu estou sentindo dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. Então essa dor que eu e você precisamos ter, é a dor de Cristo ser formado em nós. A dor de você discipular alguém, de você ensinar alguém,
ter paciência com alguém, instruir uma pessoa. É como a criação de um filho. Você instrui um filho, você ensina ele, e ele vai e faz tudo certo. É assim na primeira vez? Você ensina, você fala, e ele vai e faz tudo errado. E você tem que ensinar novamente, tem que falar novamente, tem que, às vezes, insistir novamente, e você faz isso por amor. A grande progressão aqui nesse texto é mostrar que uma vida no Espírito nos leva, literalmente, a sermos uma pessoa semelhante a Cristo. Qual é o grande propósito de Deus para a minha vida? Me tornar semelhante a Jesus. E se você quer ser semelhante a Ele, você tem que ir aqui, ó, na palavra. Ver como Deus agia. Ver, no caso Jesus, né? Ver como Jesus agia. Como Ele atuava em uma determinada situação. Depois, o Espírito Santo veio lá em Atos. Como os cristãos eles agiam. O que Paulo nos ensinou nas suas epístolas, nas suas cartas. E aí Cristo vai sendo formado em você. E Cristo sendo formado em você significa que você não foge do seu propósito. Deixa eu dizer algo para você que pode parecer duro. Se você está fugindo do seu propósito, não é Cristo que está sendo formado em você. Ou é o diabo que está enchendo o seu coração, ou é a carne que está enchendo o seu coração, ou é a inclinação da carne que está enchendo o seu coração. Porque se Cristo está sendo formado em você, você não foge do propósito, você corre para o propósito. Porque você se torna uma pessoa madura, e maduros não fogem, maduros não correm, maduros não retrocedem. Gente madura tem responsabilidade, gente madura tem responsabilidade com a causa, tem maturidade e responsabilidade com a causa do reino. Eu estou aqui pelo reino de Deus, e não é aqui na igreja, não é isso que eu estou falando, aqui nesse mundo, eu estou aqui para representar a Ele, eu estou aqui para ser um representante dEle, eu estou lá na empresa onde eu trabalho, você pensa assim, eu estou lá naquela empresa, não é só para ganhar dinheiro, eu estou ali para representar Jesus, eu estou na frente de uma sala de aula, eu estou instruindo alunos ali, eu não estou apenas ali para ganhar um dinheiro, para receber o meu salário no dia 5, no dia 20, eu estou ali porque eu estou cumprindo o meu papel, eu estou representando Jesus ali, quando eu ensino bem uma criança, um aluno, quando eu amo eles, quando eu estou lutando por eles, eu estou numa posição de advogado, de médico, eu estou na posição de uma diarista, estou limpando uma casa, enfim, estou cuidando de alguém, estou cuidando de um jardim, estou pintando uma casa, eu não sei qual é a sua profissão, mas a sua profissão, você está ali como representante do Senhor. Você não está ali simplesmente para suprir as necessidades da sua família, isso é um efeito colateral, mas você está ali para representar o Senhor Jesus, você está ali para representar. Então Cristo precisa ser formado em nós, através de uma vida no Espírito. Eu acho que Ele está nos levando a uma vida de maturidade, amém, irmãos?